Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina. Temos a graça, a bênção e a alegria de estarmos mais uma vez reunidos para meditar a palavra do Senhor. Eu estou aqui num lugar muito bonito de oração chamado Alverne, que se encontra na Pousada dos Capuchinhos em Guaramiranga, onde eu estive nesse final de semana passado pregando um retiro espiritual que foi um momento de muita graça, de muita bênção. E lembrei de rezar por você, viu? Agora eu te convido a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 13. É um texto bem longo, eu não vou ler todo o texto, vou ler apenas uma parte, mas eu peço que depois você leia esse texto de forma particular. O texto diz assim: Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos Jesus em um embate com as autoridades religiosas da sua época, os fariseus e os mestres da lei, que vieram lá de Jerusalém para poder observar Jesus e poder arranjar uma desculpa para acusar de Jesus de blasfêmia ou de desobediência à lei de Deus, à lei de Moisés. E a questão foi que os discípulos não estavam lavando bem as mãos antes de comer, o que, claro, é uma questão higiênica e todos nós devemos fazer, mas eles faziam isso não somente por uma questão de higiene, mas por uma questão religiosa. Uma observância restrita de preceitos. E aí Jesus, então, aproveita essa ocasião para desmascará-los. Então Jesus vai dizer: olha, bem disse Isaías a vosso respeito. Vocês me honram com os lábios, mas no coração, bem lá no coração de vocês, não é assim. Vocês me amaldiçoam. Por isso que o culto que vocês estão prestando não está servindo. Porque é algo exterior. É algo apenas de aparência. E aí Jesus então aponta uma questão. Olha, a lei diz que vocês devem honrar pai e mãe. Mas vocês acharam uma brecha na lei para dizer o seguinte: olha, pai, mãe, aquilo que eu deveria dedicar para vocês, a ajuda que eu deveria dedicar para vocês é corbã, é consagrado a Deus, então eu vou dar para Deus, não preciso então dar para vocês. E Jesus está dizendo: olha que hipocrisia. Quando é para favorecer vocês, vocês dão um jeitinho. Vocês dão um jeito de burlar a lei. Vocês dão um jeito de facilitar para vocês. Por quê? Porque para a gente são as facilidades.
mas para o outro é a regra. E aí Jesus então desmascara e denuncia. E aqui Jesus aparece de uma forma muito firme, muito dura até, chamando-os de hipócritas. O que é hipocrisia? Hipócrita é aquele que usa máscaras, que na frente das pessoas parece muito piedoso, muito obediente a Deus, muito cumpridor das leis de Deus, mas no seu íntimo, no seu particular, não é assim. É aquelas pessoas que não deixam de participar da vida da igreja. Vão na missa certinho, se confessam, devolvem o dízimo, fazem parte de algum grupo, de alguma pastoral, mas jogam lixo na rua, mas sonegam impostos, mas distratam os funcionários, mas muitas vezes têm uma vida de adultério, têm uma vida mergulhada em tantas formas de hipocrisia. E Deus sabe, não o que você parece ser, mas de fato o que você é no seu íntimo, no seu particular. São Francisco de Assis, ele dizia que o homem vale o que ele é diante de Deus e nada mais. Então não é aquilo que a gente posta, não é aquilo que a gente quer parecer para as pessoas. Até porque no dia do juízo final, quando nós estivermos diante de Deus, ali não vai ter desculpa não, viu? Ali a gente não vai poder ficar se justificando não. Por quê? Porque Deus nos conhece. E Ele sabe a intenção do nosso coração. Eu fico, às vezes, muito triste, porque existem aquelas pessoas, né, que eu chamo, às vezes, cristãos da fita métrica, que ficam medindo tudo. Ah, porque o padre tem que ser assim, porque tem que se comportar assim, porque tal pessoa tem que ser assim. Aí você fica fazendo isso com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seu pároco, com o seu patrão, com seus colegas de trabalho. E você fica o tempo todo com essa fita métrica, medindo a vida dos outros. E você? Será que você é tudo aquilo que você cobra dos outros? Porque se você cobra excessivamente dos outros e você não faz, você está sendo hipócrita. Estamos sendo hipócritas. E Jesus então vem hoje denunciar isso para cada um de nós. Não. Tenha um mínimo de coerência. Pelo menos tente viver aquilo que muitas vezes você cobra demais dos outros. Por quê? Porque o que importa de fato, meu povo, não é aquilo que a gente aparece, aquilo que a gente tenta parecer ser, mas aquilo que nós somos diante de Deus e nada mais. Na crueza do nosso ser, o que importa é o que nós somos diante de Deus e nada mais. Deus conhece a minha consciência, Deus conhece o meu coração, Deus sabe se até aquele ato religioso que eu estou praticando está glorificando a Ele ou ao meu ego. Se aquilo está glorificando a Deus, está construindo o reino de Deus, ou eu estou fazendo isso por uma vaidade espiritual, que também nos condena, que também nos leva para o inferno. Então peçamos a Deus a graça da coerência, da verdade. Que Deus arranque as nossas máscaras, que Deus venha retirar as nossas fantasias, e as nossas fantasias espirituais muitas vezes. Às vezes um discurso rigorista, legalista, sem um pingo de misericórdia, sem um pingo de amor, mas que só serve para os outros e não para si mesmo. Eu acho muito bonito quando Madre Teresa de Calcutá dizia, uma vez perguntaram para ela: Madre, o que a senhora mudaria na igreja? E ela respondeu sabiamente: eu mesma. Eu mesma. Então, se você quer mudar o mundo, se você quer mudar alguma coisa na igreja, comece a partir de si. A partir de si. Que eu tenho certeza que naturalmente isso vai transbordar no seu jeito de pensar, no seu jeito de falar e no seu jeito de agir. Que Deus venha curar de fato as nossas hipocrisias. Que Deus venha curar de fato toda a nossa incoerência. Às vezes essa distância grande que existe entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Cura o nosso coração, Senhor.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.